Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus querido. Pai, eu entrego a pastora diante do teu altar, meu Pai, nas tuas mãos. Usa ela, Senhor, na noite de hoje para falar conosco. E ela abre essa campanha de segunda-feira com toda a força, todo o gás, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é maravilhoso, Deus é lindo e Deus é fiel. Amém? Diante da glória de Deus e de tudo que Deus fez, sinceramente, aqui foi pregado em testemunhos o que Deus faz, né? A palavra foi viva e eficaz. E se você crê na palavra de hoje à noite, vai ser viva e eficaz também na sua vida. Amém? Amém. Primeira Reis. Primeira Reis 17, versículo 8. Primeira Reis 17, 8. Eu vou contar um negócio para vocês. De manhã, na primeira oração de manhã, primeirinha, eu orei lá, apresentei meu dia, minha vida, minha família, minha casa, rio de amor, o culto da tarde, o culto da noite, umas ovelhinhas que me deixou assim de cabelo em pé essa semana, de tanta preocupação. Aí eu falei assim, agora a palavra de hoje, eu preciso da palavra, o Senhor me direciona. Ele correu e me falou, a viúva de Sarepta e Elias. Falei, sim, Senhor, como eu amo essa palavra, a glória de Deus. E o dia inteiro essa palavra ficou aqui martelando na minha mente para trazer para vocês. Primeira Reis 17, versículo 8. Sonoplasta, olha para cá, esse microfone precisa ser regulado, pelo amor de Deus. Esse não precisa de um milagre, só precisa do seu dedinho para fazer um milagre aqui, nessa voz. Amém? Glória a Deus. Primeira Reis 17, versículo 8. Podemos ler? Amém. Quem não tem aí a Bíblia, ó que bonitinho. Vou colocar para funcionar, fico tão feliz. Amém? Versículo 8. Diz assim, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou-o e lhe disse, traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? Amém. E seja assim também na sua vida, em nome de Jesus. Toma seu assento. Vamos a essa palavra poderosa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É poder sobre aquele que crê. Aquele que crê na palavra, a palavra funciona. Para todo aquele que põe em prática, a palavra funciona. Amém? Amém. Elias estava numa situação meio difícil. Ele foi até o rei Acabe e disse, não vai chover senão a minha palavra. Então Deus disse para ele assim, foge,
vai para o ribeirão de Querite, porque lá eu vou te alimentar. Então, Elias ficou naquele ribeirão de águas limpas, cerca de 40 dias. Ali Deus ordenou que corvos levasse carne pela manhã e carne também pelo final do dia. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que Elias é como eu, gosta de carne. É carnívoro igual eu gosto de carne. E a gente tem que comer o que a gente gosta. Ninguém é obrigado a comer. Eu não gosto de pepino nem de cebola. Por isso que eu não gosto da história do Egito. Vamos voltar para trás para comer pepino e cebola. Eu nem do pepino eu gosto, nem da cebola, muito menos da escravidão. Eu gosto de comer carne. Então Deus mandou e supriu a necessidade com aquilo que Ele gostava. E você tem que comer o que você gosta. Você tem que comer aquilo que lhe dá prazer. Ninguém é obrigado a comer do resto, do pouco, do contado, do que sobra. Eu acredito num Deus grande que nos dá delícias dessa terra, o melhor dessa terra, o que nós desejamos comer. Né? A Calista também sabe que eu não gosto do frango, né? Que eu gosto da carne. Ele está rindo por isso, que quando a gente for almoçar um dia lá no restaurante é restaurante também, na padaria do irmão da Vanessa, eu queria o quê? Carne. E ele queria frango. Eu falei, não, você tira da minha vida, não. Eu quero carne. Sou como Elias, eu quero carne. Então Deus vai te dar aquilo que você gosta. Deus vai dar aquilo que você deseja. Não é o ruim, não é o que você não gosta. Peça e peça bem. Muitos recebem mal por pedir mal. Pode ser qualquer coisa. Não, Deus, eu gosto é disso. Eu quero é isso. Começa a pedir assim. Amém? Amém. Mas chegou um dia que a carne não chegou. Chegou um dia que o ribeirão secou. Eu imagino Elias acordando. Cadê a água, Senhor? A fonte secou. Os obreiros podem se assentar, senão as pernas não aguentam depois, gente. Pode sentar, os obreiros senta, procura um lugar e senta. Então chegou o dia que secou. A fonte secou, e agora? Agora eu não tenho o que eu quero comer, mas não tem mais nada que comer. Secou. Eu imaginei falando para Deus, Deus, que eu dei o melhor dessa terra. Nossa, olha eu comecei a gritar ali na porta da igreja. A fonte secou, deu errado. E agora, Senhor, o que eu vou fazer então? Deus, o Senhor falou com Elias. E veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, levanta. Vai a Sarepta, que é de Sidom. Lá eu ordenei a uma viúva que te sustente e more ali. Habitar é morar. E more ali. E aí eu fiquei pensando umas duas coisas a esse respeito. A primeira, levanta. Ué, ele estava caído? Levanta do seu comodismo. Porque quando você tem o melhor dessa terra, você começa a sentar na fé. Aquele que clamava todo dia já não clama mais todo dia. Aquele que estava na fé na igreja, pelo menos 4 dias, começa a vir um dia só. E quando nós estamos saciados do melhor que Deus nos dá, a fé não é a mesma. A gente começa a sentar e a gente pergunta, por que eu estou passando por isso? Para você se levantar na fé e profetizar? Para você se levantar e tomar posse de novas coisas, para Deus fazer milagre em tua vida, para você elevar o nível. Então Deus falou, levanta que você está muito acomodado, levanta que está tudo na sua mão, levanta que você tem muita obra para fazer, levanta e vai até Sarepta, uma viúva vai te sustentar. Aí eu fiquei pensando, como é que uma viúva sustenta alguém? Viúva naquela época era desamparada. Vou chamar o termo que a Bíblia mesmo define, miserável, desamparada, aquela que não tem sustento. A viúva é assim, se não tiver uma família que a sustente, a ampare, ela está completamente desamparada. E só tinha uma viúva e um filho, que eu imagino que era uma criança. Não tinha da onde? E mais, Sarepta é um lugar ruim, tá? Na porta da cidade. Sabe o que é a porta da cidade? Sabe quem mora na porta da cidade? Vou dizer para vocês, miseráveis, prostitutas, aqueles que estão à margem da sociedade, que estão estrangeiros, aqueles que são impuros em Israel. A porta da cidade, ou nas mediações ali da porta da cidade, é tudo aquilo que não pode estar no meio. Então essa mulher já estava à margem da sociedade.
Essa mulher já estava numa situação difícil. E Deus fala que aquela mulher iria sustentar Elias. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, ainda que seja absurdo, não questione a direção de Deus. Deus falou, faça. Deus falou, é isso. Não duvide da palavra do Senhor e nem da direção. Não olhe com os teus olhos. Acredita na palavra de Deus. Quando Deus falar algo para você, é daí que Deus vai prover. Quando o Senhor fizer algo, você olha para Deus e fala, sim, Senhor, eu estou indo a Sarepta e aquela viúva vai me sustentar. Eu não sei o que fazer, nem da onde vai vir, porque a fonte está secando. E Deus mandou eu te dizer assim, aonde está secando, o Senhor vai fazer brotar água. Da onde vai brotar água, o Senhor vai alimentar nações. E da onde vier pela tua obediência, o Senhor te abençoa. Vai sair água da rocha para sustentar, para aliviar a muitos pela obediência de um. Porque Moisés clamou e obedeceu e falou à rocha, e saiu água da rocha em primeiro tempo. Então é o primeiro tempo, não é um segundo tempo. O segundo tempo vai chegar, mas esse é só o primeiro tempo. Que a bênção esteja sobre você, que o Senhor abençoe você e todo o manancial de águas vivas que estão por vir sobre você, em nome de Jesus. Então, quando chegou à porta daquela cidade, eu também pensei mais uma coisa. A porta da cidade é onde o juiz julga as causas das viúvas, dos injustiçados. E eu fiquei pensando assim, na porta da cidade, Elias chega. Na porta da cidade está uma viúva apanhando graveto, lenha para fazer fogo. E é nessa porta, é nessa situação e é nessa dificuldade que Deus vai fazer justiça na sua vida. É nessa porta que Deus vai julgar a tua causa. É nessa porta que Deus vai dar a sentença. É lugar de decisão. E é tempo de decisão na tua vida. Então Elias falou assim, me dá um copo d'água. E ela virou para buscar, ela devia morar perto. Então ela virou para buscar o copo d'água. Eu imagino Elias caminhando num sol quente e pedindo água. Mas aí Elias chamou ela, volta aqui por favor, me traz também um pedaço de pão. Nossa, saiu da carne para pão e água. Glória a Deus, né? Tem situação na vida que é permissão, mas é para a glória de Deus. É para elevar o nível, não se preocupe não. E aí essa mulher falou assim para ele. Naquele lugar, na porta da cidade, ela diz assim, vive o Senhor teu Deus, que eu estou pegando aqui 2 gravetos de lenha. Eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E eu vou fazer um bolo pequeno, para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Ela abriu o coração e falou o que ela tinha. E falou qual era a situação dela. Ela abriu o coração e falou daquilo que ela estava vivendo. Então o profeta Elias olhou para aquela mulher e lançou a palavra de Deus. Não temas, não tenha medo, porque da panela não vai faltar a farinha e nem do azeite vai faltar naquela botija. Vai e faz conforme a tua palavra. Faz um bolo pequeno para mim primeiro, para que Deus supra a tua necessidade. Para Deus primeiro, para mim primeiro, que era Elias, para que não falte na tua casa, que não falte para o teu filho. Então não tenha medo e obedeça. E aquela mulher olhou o que ele falou e simplesmente obedeceu. E a palavra que eu tenho para vocês hoje é algo que a Paula fez. Primeiro para Deus, depois para você e a tua filha. Primeiro para Deus, para depois você e a tua casa. Priorize a Deus. Coloque primeiro na mão de Deus. E eu não quero nada pela metade, porque se é pouco, não é para você e para a tua casa, é para Deus primeiro, depois Deus se responsabiliza pela sua casa. Ele pediu um pedaço
pedaço do pão ou bolo, como está a sua tradução. Ele não pediu metade, ele não pediu um pedaço, ele não disse alimente o teu filho, traz um pouquinho para mim, tira um pouco para você. Ele não disse isso não, porque quando você exercer a fé, dependa de Deus, é por inteiro, não é pela metade. Aprenda a viver pela fé. Não, porque tem pessoas que acreditam no que eu estou falando e na palavra de Deus. E tem pessoas que creem. Acreditar é dar crédito. Eu posso dar crédito à palavra, mas eu dou 50% de crédito, os outros 50% eu vou dar para mim e para o meu filho. Crer, desconfiando não é crer, isso é acreditar. Isso é acreditar, é dar crédito. E crédito eu posso dar o tanto que eu quiser, eu não preciso dar tudo. Isso é crédito. Então essa mulher obedeceu e ela não deu crédito. Ela obedeceu, foi 100%. Ela veio com o bolo inteiro. Ela não tirou para o filho, não tirou para ela. Foi 100%. Aquela mulher veio e ofertou, não falou o profeta, a Deus, tudo que ela tinha. Ela ofertou o último que ela tinha. Agora essa mulher me surpreende, porque Elias me surpreendeu quando ele acreditou que uma viúva iria sustentá-lo. Quando uma viúva sarepta que se tornou uma terra ruim, estrangeiro ruim, e ele foi para lá. Ele me surpreendeu quando ouviu a Deus e creu numa direção que parecia furada. Aí me vem essa viúva que não conhece a Deus, porque ela disse para Elias: o teu Deus não era o Deus dela. Ela devia ter deuses estranhos ao nosso Deus. E essa mulher ouve a palavra de dizer: não temas, faz conforme a tua palavra, mais para mim, porque da farinha da panela não vai acabar, da botija não vai faltar o azeite. E ela acreditar. Essa mulher me surpreendeu muito mais que o profeta, porque ela pegou tudo que ela tinha e dependeu, e ela entregou primeiro para Deus. E quando ela entregou para Deus, diz a palavra aqui: da panela a farinha não faltou, da botija o azeite não faltou, e por muito tempo eles foram sustentados por aquele milagre. E agora eu quero falar o que eu falei para Paulo e eu falo para todo mundo: pratique a palavra, traz à existência o que não existe com fé. A palavra só funciona quando você pratica. Sexta-feira passada eu preguei o que? Ezequiel 37, falei: profetiza. Agora eu estou falando para você: traz o bolo como oferta ao Senhor, como que você tem ao Senhor, para que Ele multiplique aquilo que você entregar. Deus só pode multiplicar se você plantar. Só colhe aquele que planta. E eu quero isso vivo entre nós. Eu não quero que você ouça uma palavra bonita, eu quero que ela funcione na tua vida. Para funcionar, tem que obedecer. E eu quero agora na fé te chamar à obediência. Sabe por quê? Agora eu vou contar. Quando a Paula me ligou, eu falei, eu mandei ela orar, eu falei: não, eu vou orar primeiro. Eu disse assim para mim mesma. A Paula não sabia que eu estava, era sábado, que sexta eu tinha pregado Ezequiel 37, ela não estava aqui. E eu falei assim na minha mente: Deus, agora eu sou Ezequiel, e agora eu vou profetizar. A palavra que eu preguei ontem, eu preciso viver. Agora faz ela viver eficaz. Foi assim que eu falei com Deus. Ela falou sobre a sunamita e o profeta Eliseu. E eu estou falando agora para vocês de Ezequiel. Profetizar sobre o vale de ossos secos, e aquilo que estava seco deveria vir à vida. E agora eu vou dizer para vocês, viúvas, seja lá a situação que você tiver, obedece, que não vai faltar na tua casa. Ele é o Deus que proverá, Ele é o Deus que multiplica, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que abunda na tua vida. Eu não sei o que você precisa, qual é a tua situação, mas é hora de usar a tua fé, é hora de reverter esse quadro, é hora de mudar a situação. E se é impossível, é com Deus a tua chance, é a sua chance. E eu só chamo e desafio corajosos. Vou dizer mais um algo. Olhando o olho da Paula indo para o hospital, eu olhei e falei assim: da UPA para o hospital de Cotia, ela lembra. Olhei dentro dos olhos dela e falei: ela não vai morrer, não acredita no médico, por favor acredita em mim, não tenha medo. Eu disse mais algo para ela:
Deus não vai ser glorificado se ela morrer. Então não é propósito de Deus, é o diabo. Então você repreende esse demônio, porque a resposta de Deus é para viver. Acredita em mim, não acredita em médico nenhum. Não foi isso. Depois eu olhei bem no olho dela, quando eu saí da UTI, bem no olho dela, e falei assim: eu jamais mentiria para você. Porque era verdade, eu não estava consolando. Eu só disse isso para ela: eu jamais mentiria para você. Aí ela chorou porque a situação era grave. E eu vou dizer para vocês: eu jamais mentiria. A palavra de Deus é a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela para cumprir a palavra dele. Então só basta você crer. Não acredite. Creia com tudo que você tem. Amém? Aplauda o Senhor.